Olá a todos, meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está assistindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, um espaço dedicado à restauração da ética bíblica, do governo justo e da verdadeira cosmovisão cristã à luz da lei de Deus. Seja muito bem-vindo ao terceiro e último episódio da nossa série A Teonomia na Experiência dos Puritanos. Nos vídeos anteriores, vimos como os puritanos aplicavam a lei de Deus no governo eclesiástico, no culto e na disciplina da igreja, bem como na vida ou esfera pessoal e familiar. Agora, vamos explorar como essa mesma lei orientava a estrutura da ordem social e civil nas colônias puritanas, especialmente na Nova Inglaterra. Os puritanos, herdeiros da reforma calvinista, criam que Cristo é Senhor não apenas da igreja, mas também das nações. Por isso, a sociedade deveria ser ordenada em conformidade com os estatutos da palavra de Deus. A lei mosaica, em sua dimensão judicial, era vista como modelo legítimo para governar a sociedade e julgar entre os homens. Para os puritanos, a sociedade não era um espaço secularizado, neutro ou autônomo. Era parte do domínio de Deus e, portanto, deveria refletir sua justiça e santidade. A aplicação da lei civil ou estatutos criminais da aliança mosaica visava preservar o pacto, proteger os inocentes e honrar publicamente a soberania divina. Os estatutos penais adotados nas colônias puritanas refletiam sua convicção de que os delitos públicos deveriam ser julgados conforme os princípios da lei revelada e não conforme os caprichos humanos. Crimes como idolatria, blasfêmia, adultério e rebelião contra a autoridade legítima eram punidos com severidade, a fim de purificar a comunidade e glorificar o nome do Senhor. Os puritanos não concebiam a vida civil como algo separado da religião. Tampouco aceitavam a ideia moderna de um Estado neutro ou laico. Pelo contrário, para eles, a sociedade inteira deveria estar submissa ao senhorio de Cristo e orientada pela lei de Deus. Esta era uma consequência natural da visão reformada de soberania divina e autoridade das Escrituras, como escreveu o teólogo puritano Samuel Rutherford em Lex Rex. O rei está debaixo da lei de Deus e deve governar em conformidade com ela. Para os puritanos, a Bíblia, e especialmente os estatutos da lei mosaica, servia como um verdadeiro documento constitucional para a sociedade civil. Isso não significa que cada detalhe cerimonial ou específico da teocracia israelita fosse copiado literalmente, mas que os princípios ou ordenanças morais e judiciais da lei de Deus deveriam ser aplicados conforme a justiça permanente de Deus. Essa aplicação teonômica partia da compreensão de que a lei de Deus possui três aspectos: moral, cerimonial e judicial ou civil. Os puritanos calvinistas, seguindo a linha de João Calvino, e posteriormente sistematizada por teólogos como William Perkins e Thomas Cartwright, defendiam que os princípios judiciais da lei de Moisés eram válidos em sua equidade geral e deveriam reger as sociedades cristãs. Outra característica fundamental da cosmovisão puritana era o conceito de pacto, aliança, como estrutura da sociedade.
Para eles, o Estado não era simplesmente uma convenção humana, mas uma estrutura pactual com Deus, cuja função era proteger o culto verdadeiro, promover a justiça e punir o mal, com base na lei divina. Romanos 13, 1 a 4. Assim como Israel era uma nação pactual, os puritanos viam as suas colônias como novas Siões, sujeitas ao mesmo padrão de fidelidade à aliança. É por isso que muitos documentos fundacionais das colônias puritanas, como o Corpo de Liberdades de Massachusetts, de 1641, e os Blue Laws de Connecticut, faziam referência explícita à Escritura e buscavam derivar seus preceitos jurídicos diretamente da revelação bíblica. A sociedade era, portanto, teonômica e não humanista. Na visão puritana, a ordem social era composta por três esferas principais: a família, a igreja e o Estado, todas interdependentes e regidas, em última instância, pela lei de Deus. O chefe de família era também um líder espiritual. A igreja era o corpo dos regenerados, mas com responsabilidades sociais. E o Estado era o guardião da justiça civil, inclusive na repressão do mal moral público. Essa visão trinitária da ordem social refletia o padrão bíblico encontrado tanto no Antigo como no Novo Testamento, onde não havia separação entre vida religiosa e vida pública. O pecado era crime quando atentava contra a ordem legal revelada, e o crime era tratado não apenas como ofensa social, mas como rebelião contra Deus. Por fim, os puritanos acreditavam que, sem o temor de Deus, não haveria verdadeira justiça. A lei natural não poderia ordenar a sociedade. Era necessário que a lei revelada de Deus moldasse o juízo dos magistrados, a consciência dos cidadãos e as instituições civis. Como afirma John Winthrop, governador da colônia da Bahia de Massachusetts, abre aspas, a liberdade verdadeira só pode existir onde Cristo é reconhecido como rei. Fecha aspas. A fidelidade dos puritanos à lei de Deus não se limitava à esfera eclesiástica ou à vida devocional pessoal. Como já vimos, eles entendiam que a sociedade civil devia ser governada segundo a justiça revelada nas Escrituras. Isso incluía não apenas os princípios de justiça, mas também, quando apropriados, as sanções penais prescritas na lei de mosaica. Essa aplicação não era arbitrária nem leviana, mas cuidadosamente sistematizada a partir do entendimento de que os estatutos civis de Israel continham princípios de equidade permanente. Teólogos puritanos como Thomas Cartwright, George Gillespie, John Cotton e mesmo alguns ministros escoceses posteriores, como Samuel Rutherford, advogavam que as punições civis estabelecidas por Deus no Antigo Testamento deveriam ser mantidas onde fossem moralmente obrigatórias. O princípio norteador era o da equidade geral, ou seja, a aplicação contínua da justiça expressa na penalidade, mesmo que ajustada, né, segundo a concepção dele, às circunstâncias sociais de uma nova era. Crimes como idolatria, blasfêmia, profanação do dia do Senhor, adultério, feitiçaria, incesto, assassinato, falso testemunho, bestialidade e rebelião contra a autoridade dos pais ou magistrados eram frequentemente punidos com penas severas, inclusive pena de morte, em conformidade com os textos de Êxodo
Levítico, Números e Deuteronômio. Os puritanos entendiam que essas penalidades não eram expressão de um legalismo arbitrário, mas fruto da santidade e da justiça imutáveis de Deus. Nas colônias da Nova Inglaterra, especialmente Massachusetts e Connecticut, encontramos registros históricos claros de como os puritanos incorporaram os princípios penais da lei de Deus em seus códigos civis. Por exemplo, o Corpo de Liberdade de Massachusetts, de 1641, um dos primeiros documentos legais da colônia, afirmava expressamente que certos crimes exigiam pena capital, citando como base passagens do Antigo Testamento. O documento enumerava diversos crimes puníveis com a morte, né? Na época deles, tais pecados eram considerados crimes, né? E os tais elaborados neste documento dos puritanos incluíam idolatria, Deuteronômio 13, 6 a 10, blasfêmia, Levítico 24, 16, assassinato, Êxodo 21, 12, adultério, Levítico 20, 10, rapto, né, ou sequestro, né, tomar injustamente a liberdade de uma pessoa, Êxodo 21, 16, falso testemunho em casos capitais, Deuteronômio 19, 16 a 21, rebelião contumaz de filhos contra pais, Deuteronômio 21, 18 a 21. Em muitos desses casos, as referências bíblicas eram citadas diretamente nos códigos. Isso demonstra que os puritanos não viam a legislação civil como um campo neutro, mas como um aspecto da vida nacional que deveria estar sujeito à autoridade da palavra de Deus. As sanções civis não eram vistas meramente como retribuição, mas como meios ordenados por Deus para preservar a santidade da comunidade, coibir o pecado público e restaurar a ordem violada. Como em Israel, a transgressão da lei moral em público implicava consequências públicas. Era o próprio Deus quem havia estabelecido penalidades justas para tais pecados, e as autoridades governantes civis ou do povo não tinham o direito de alterá-las a bel prazer. Além disso, essas punições tinham caráter pedagógico, ensinavam o povo a temer a Deus, protegiam os inocentes e promoviam a verdadeira liberdade, aquela que floresce quando a justiça divina é a regra da sociedade. Para os puritanos, o abandono da lei de Deus, o abandono da lei de Deus na esfera penal, equivalia a uma rebelião contra a soberania de Cristo. Definir códigos penais desvinculados da Escritura era instaurar uma nova religião, a religião do homem autônomo. O direito, portanto, era uma questão teológica. Ou era submetido à revelação de Deus, ou era consagrado aos ídolos da razão humana. Com isso, fica claro que a legislação puritana na Nova Inglaterra buscava restaurar o padrão da justiça bíblica, não como uma imposição tirânica, mas como expressão do reinado justo de Cristo sobre as nações. A aplicação dos estatutos penais mosaicos fazia parte da missão dos puritanos de edificar uma ordem social cristã, onde a santidade de Deus fosse reverenciada até nas decisões dos tribunais. A construção de uma sociedade moldada pela lei de Deus foi um dos grandes anseios dos puritanos calvinistas. Sua visão não era limitada a uma moral privada ou a reformas parciais,
mas contemplava uma ordem pública, social e civil inteiramente pactuada com o Deus das Escrituras. Eles viam o pacto como o fundamento da realidade. Deus está em aliança com seu povo, e esse povo, como coletividade, deveria manifestar essa aliança em todos os aspectos da vida. A cosmovisão puritana era profundamente pactual. Isso significa que, para eles, não apenas a igreja, mas também o Estado e a sociedade como um todo estavam sob obrigação moral diante de Deus. O governo civil não era uma instituição secular e neutra, mas uma autoridade derivada do próprio Deus, devendo legislar segundo os seus mandamentos ou dentro dos seus termos. Essa ideia se refletia, por exemplo, na exigência de que líderes civis fossem professantes da fé reformada, na obrigatoriedade do ensino das escrituras nas escolas públicas e no dever de suprimir publicamente o pecado escandaloso. Era a aplicação direta de textos como Deuteronômio 17, 18 a 20 e Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso legislador, juiz e rei. E qualquer magistrado terreno deveria se submeter à sua palavra. Não era apenas teológico, mas legal e político. Um povo pactuado é um povo que reconhece a soberania de Deus sobre suas leis, instituições, costumes e estruturas. Os puritanos ansiavam por um povo que dissesse com Davi: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Para os puritanos, não havia separação entre piedade e justiça pública. A lei de Deus era um só testemunho, tanto para a santidade do culto, quanto para a equidade civil. Assim, a verdadeira religião levava necessariamente à edificação de uma sociedade justa, onde a moralidade não era subjetiva ou cultural, mas fundamentada na revelação imutável de Deus. Eles viam o mundo como um campo de batalha religiosa, e a vitória de Cristo se manifestaria na submissão visível das nações ao seu governo, incluindo seus sistemas legais, educacionais e familiares. Isso aponta para um pós-milenismo prático. O reino de Deus avança, transforma e domina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Embora o projeto teonômico puritano tenha sofrido oposição, especialmente com o avanço do iluminismo e do secularismo, seu legado permanece como um farol. Eles nos mostram que não é utopia desejar uma sociedade regida pela lei de Deus. Nem é radicalismo buscar que Cristo reine não apenas nos corações, mas nas instituições. Para os teonomistas reformados do presente, esse legado é um desafio e uma herança. Fomos chamados a lutar contra a apostasia da cultura moderna, com a mesma coragem, zelo e convicção dos puritanos. Isso inclui proclamar a suficiência da palavra para todos os aspectos da vida, envolver-se na formação de instituições educacionais e jurídicas bíblicas, clamar pela restauração da autoridade da Igreja e da justiça nos tribunais, trabalhar pela edificação de comunidades pactuadas com Deus, onde ele seja honrado como rei. A experiência dos puritanos nos desafia a abandonar qualquer forma de dualismo entre fé e vida pública. Eles provaram que é possível viver sob a autoridade plena de Cristo, governando igrejas e nações pela palavra. A reconstrução de uma ordem cristã teonômica não é apenas possível, é uma necessidade urgente. Se desejamos ver a bênção de Deus sobre nossas terras, a história ainda está em curso.
O reino de Cristo está crescendo, como uma pedra cortada sem auxílio de mão, e destruirá todos os reinos dos homens, e encherá a terra. Daniel 2, 34 a 35. Nossa tarefa é clara: pregar, aplicar e viver a lei de Deus, ou exercer o domínio piedoso em todas as esferas, com a fé e esperança de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Bom, pessoal, é isso. Peço que curta, né, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Forte abraço e Deus abençoe.